Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Bianchi Podcast. E eu estou muito feliz mesmo, porque eu estou recebendo aqui hoje uma pessoa que eu admiro muito, que eu não conheço há tanto tempo assim, mas sabe aquela pessoa que você conhece, você já cria uma afinidade, você já olha e, pô, esse cara é do bem, esse cara é bacana, esse cara faz um trabalho relevante. E eu gosto muito dele e respeito muito o que ele faz, porque envolve futebol e eu amo futebol. Então hoje o papo vai ser sobre futebol, sobre comunicação esportiva, ele é jornalista. Vamos fazer um papo aqui bem bacana aqui. Eu estou recebendo aqui Sérgio Pugliese. Sérgio, poxa vida, muitíssimo obrigado pela tua presença, estou muito feliz de você estar aqui. E eu vou te interromper já e vou começar falando aqui o currículo que você mandou para mim. Mas depois você fala um pouquinho mais. Isso aí não... Pessoal, se liga só nesse currículo aqui. Sérgio Pugliese tem mestrado em chutes de trivela, doutorado em resenhas e é pós-graduado em gols no ângulo. Por 4 anos e meio assinou a coluna A Pelada Como Ela É, nas páginas do jornal O Globo. Mas agora é o pontarisco do Museu da Pelada. Sérgio Pugliese, seja bem-vindo, muitíssimo obrigado, meu amigo. Mas e você, quando for falar também, você fala a sua formação, fala seu currículo, porque eu acho isso muito importante. Isso é uma brincadeira, né, que o pessoal colocou. Não foi nem eu que fiz isso aí, obviamente que não fui eu, né? Mas eu sou jornalista, né? Eu era fotógrafo, comecei como fotógrafo no Jornal de Santa Teresa, Folha de Santa Teresa, que tinha o Ricardo Leone, que foi um fotógrafo, depois foi para o Globo. E aí eu fazia muita foto, aí montei um estúdio, fazia foto de capa de disco, assim, tudo muito... Eu iniciando essa... Era mais um hobby, eu gostava muito de fotografia. Aí ganhei uma máquina do meu padrasto, né? Ele falou, pô, você leva jeito, papapá. Aí eu comecei a fazer casamento, formatura, batizado, festa de aniversário de amigo. E aí foi indo, que aí eu via que as fotos estavam ficando boas, melhorando o nível. Até que eu fiz uma foto de 15 anos e a mãe da menina de 15 anos que eu fiz, ela era muito amiga do Dácio Malta, que era o editor lá do Jornal do Brasil, falou, porque nesse dia eu fiz um making-off. Eu não fiz as fotos dela, fiz ela se preparando, só fotos bebês. Aí ela, você tem que trabalhar em jornal, fazer foto de jornal. Aí eu fui falar com esse Dácio Malta, que é meu amigo até hoje, isso em 1986, que eu já tinha me formado, eu não cheguei a estagiar em lugar nenhum. E aí ele falou, olha, para fotógrafo não tem vaga. Você fez jornalismo onde? Fiz na Faixa. Ele falou, para fotógrafo não tem vaga. Agora, tem para redação, para repórter. Aí eu queria ser fotógrafo, falei, então vou voltar depois, bababá. Até então não tinha nada definido na área de futebol, zero. Isso é muito doido, porque eu trabalhei 15 anos em redação. Eu comecei no JB, que acabei indo para lá como repórter mesmo. Fiquei em todas as áreas que você imagine, coordenei carnaval, campanha política, trabalhei na área de cidade muitos anos, caderno de cultura, depois saí do JB, fui para o Jornal Dia, aí trabalhei em cidade, cultura, voltei para o JB, fiquei mais 1 ano e meio, aí o Globo me chamou, eu fiquei 5 anos, e nesses 15 anos de redação eu nunca trabalhei com futebol, é muito louco isso, né? Nunca trabalhei, apesar... Mas sempre gostou. Sempre joguei muita pelada e gostei de futebol. Eu sou vascaíno, isso eu falo em todas as matérias que eu vou, que eu acho que foi legal eu deixar isso claro logo no início, né? Porque as pessoas começaram a entender que a nossa essência, o que a gente queria, era exatamente isso, acabar com essa... Vasco de um lado, outro clube de outro, e a gente une, né? A gente tem muita matéria muito bacana. Unindo os jogadores adversários, que fazem muito sucesso. E aí eu fiquei esses 15 anos, só que eu, como jogava muita bola, pelada, eu sempre joguei muita pelada, eu tinha mania de anotar os casos, personagens curiosos de pelada. O cara que foi jogar bola no dia que o filho nasceu, o outro que foi jogar bola no dia que o pai morreu, no plena lua de mel, no dia do casamento quebrou a perna. E aí eu só tinha isso, não tinha um livro, não tinha nada. Só tinha uns tópicos que eu falei, um dia eu vou fazer um livro. E aí eu ia ter a Copa do Mundo de 2017, eu acho, né? Da África do Sul, antes da 7-1. E aí me ligaram do Globo, eu já nem estava mais no Globo.
falando, o Antônio Nascimento, que era editor da época, falando, pô, Pugliese, olha, eu vou fazer um caderno aqui de Copa do Mundo, já fechei com o Marcelo Adnet, o Bruno Mazeu e o Pedro Bial. Só que eles vão fazer notas. Só fera. Eu queria um cronista, para escrever, e me falaram que você tem um livro de pelada. Eu não tinha um livro. Falei, porra, eu tenho algumas crônicas. Ele falou, você tem como mandar 3 para mim? Eu mandei 3. Ele gostou. Ele adorou, falou, mas será que você consegue manter esse padrão aqui dessas 3, durante 3 meses, todo sábado, no Caderno do Esporte do Globo? Vai ser um caderno. Falei, acho que eu consigo. Para você ver só, cara, a coluna fez tanto sucesso que ficou 4 anos e meio no Globo, uma história por semana, e aí eu dei o nome de A Pelada como ela é. Haja criatividade, né? Mas histórias que eu falava, histórias verdadeiras, porque as histórias eram tão loucas que fala, isso é mentira. Não, o cara não foi fazer isso. Eu falava, foi porque tinha a foto, eu postava a foto da pessoa, as histórias comprovando, e aí, depois de um tempo, eu lancei um livro que vendeu muito. Os que eu lancei no dia do lançamento acabaram, eu não imaginei que fosse vender tanto. Bacana. Foram 1.010 pessoas no lançamento na Cobal, no Pizza Park da Cobal do Maitá. Uma doideira. Você costuma fazer muito evento ali, né? Eu faço ali, muito no Bigo Rio. Bigo Rio também, no Leblon. Eu estive lá uma vez no Bigo Rio do Leblon. A gente fez agora, recentemente, homenageando os radialistas. Aí levamos jornalistas antigos, né? Legal. Aí foi indo. Aí, a partir depois de 4 anos e meio, que eu fiquei com essa coluna, eu queria começar a filmar as entrevistas, as matérias. E o Globo não estava ainda querendo filmar nada, não interessava ele isso. Eu pedi demissão e montei o Museu da Pelada logo depois do 7-1, para mostrar para a garotada que nós tínhamos craques, né? Que estavam escondidos ainda por aí. E a gente fez essa brincadeira de como se a gente fosse trazê-los de volta a campo. E aí eu fui. Primeiro foi o Paulo César Caju, depois foi o Afonsinho, e foi por aí. Muito legal. Hoje muito no legal. YouTube já são mais de 1.200 entrevistas. Pô. A gente vai falar muito disso aí. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Sérgio, é uma pergunta que eu faço para todo mundo, é comum a todo mundo. Sérgio Pugliese, quem você é e o que você traz à mesa desse podcast? Cara, eu sou, assim, de forma muito objetiva, né? Eu sou um agregador, uma pessoa que eu não gosto de ver num lugar uma pessoa que, aquele cara não é tão legal, esse é mais legal, e o cara fica meio isolado. Eu gosto de trazer, unir essas pessoas, sabe? Eu não gosto de estabelecer a paz. De desunião, me incomoda brigas, entendeu? De lado a lado, um é de um lado, um veste uma camisa, outro veste outra camisa. Eu acho que isso é muito danoso, tá? A gente está num momento muito assim, né? De todo mundo... E faço questão de deixar claro sempre uma coisa, né? Eu não sou dono da verdade, né? O Museu da Pelada não é dono da verdade. A gente tem no Facebook, a gente tem texto de todos os perfis. Às vezes a gente coloca um perfil, um texto lá, e eu chego uma pessoa e fala, esse texto é uma idiotice. Cara, idiota, como é que escreve um negócio desse? Eu vou no pessoal deles, a gente nunca bloqueou ninguém, a gente nunca tirou ninguém, nunca censurou. Eu vou no pessoal dele e falo assim, poxa, amigo, por que ao invés de você estar xingando a pessoa, por que você não manda um texto também da sua autoria que a gente vai postar? Legal. A gente abre, eu sou assim, eu gosto de dar espaço para todo mundo, eu gosto de ouvir todo mundo, eu sou um ouvinte, né? Talvez seja melhor do que agregador, é ser um ouvinte, que eu acho que é muito importante você saber ouvir. A famosa arte da escutatória, né? É, exatamente, saber porque ouvir. As pessoas, elas estão falando demais, entendeu? Falam muito, falam bobagem, já chegam num espaço que não conhece ninguém, já querendo falar, né? Ofendendo, e isso, se você não pensa como ela, você já é... Entendeu? E eu tenho uma coisa que eu mostrei para minha mulher, e que é muito... É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu peguei as matérias, por exemplo, uma matéria, um vídeo postado do Museu da Pelada. Eu adoro ir nos compartilhamentos, para ver quem compartilhou. Aí eu cheguei para ela, para meus filhos, falei assim, olha só, vem cá ver isso aí. Peguei um post, que era um que bombou agora, que já é antigo, mas bombou porque a gente fez um corte, que é do Dinamite com o Rondinelli. Esse vídeo fez muito sucesso na época. E a gente repostou agora. Aí peguei um compartilhamento, fui ver o perfil da pessoa que compartilhou. Fora Lula, Lula é safado, Lula é ladrão, Lula não sei o quê, prisão para ele, não sei o quê. Aí fui lá, 5º post era do Museu da Pelada. Aí vai no outro. Fora Bolsonaro, Bolsonaro ladrão, não sei o quê. E lá o mesmo post compartilhado. Quer dizer,
2 perfis completamente diferentes postaram um vídeo do Museu da Pelada. Ou seja, todos os 2, eles têm uma coisa em comum. Que é o Museu da Pelada. E o futebol, né? Futebol. E que é o Museu da Pelada. Então, cara, aquela pessoa, os 2 têm uma essência boa dentro dela. Né? Gostar de futebol, né? Gostar de torcer. Então, já é uma coisa bacana. Então, eu tento fazer um pouco, unir isso, entendeu? Mostrar para uma pessoa que ela não é dona da verdade, nem essa é dona da verdade. E as pessoas poderiam buscar justamente os pontos de contato, os pontos que vão criar pontes, né? Exatamente, o equilíbrio. Não que vai divergir, né? Exatamente. O equilíbrio é tudo, né? E as pessoas não acham que a opinião delas vale mais do que a da outra, né? Sérgio, o que você ama, cara? Cara, eu amo a vida, eu amo acordar, eu acordo feliz da vida. Acordo disposto, acordo... Só de estar acordando, né, cara? Você está acordando. É uma bênção, né? É uma bênção, entendeu? Eu adoro quando eu acordo 5 horas da manhã, sem despertador, sem nada, levanto, já começo a fazer minhas coisas, fazer tudo que eu tenho que fazer, entendeu? Se for tomar um café, mas sempre agradecendo, cara. Eu agradeço cada minuto por tudo, entendeu? Por tudo. E eu adoro a vida, adoro viver, adoro sentir... Sabe, seu sentimento, deixar as coisas aflorarem. E essa questão que você tem, assim, de agregar, é isso que você faz, de juntar pessoas, né, da área do futebol, bater papo, resenhar, é uma coisa que você transpira de que você gosta de fato disso, né? Dá para perceber a alegria estampada no seu rosto quando você faz isso, né? Em todas as entrevistas do Museu da Pelada, ontem eu estava assistindo a do Sorato com Bigode. No Pizza Park. Pizza Park. E foi muito legal, assisti inteira. Foi muito legal. Aí todo mundo que vai chegando vai cumprimentando e você dá espaço para todo mundo, você fala com todo mundo. Acho isso muito bacana, cara. Muito legal. Eu costumo falar isso, porque é de verdade, entendeu? A gente fala de verdade. Perceber. O Zico, eu não sei se ele lembra, mas ele falou, eu brinco com ele, que uma vez ele viu uma entrevista que a gente fez, porque a gente não vai só no Astro, no Grande Astro, a gente entrevista todo mundo. Vai todo mundo. E a gente entrevistou, acho que foi o Pingo do Campo Grande, ou o João Luiz, que foi reserva do Marco Antônio no Vasco. E ele mandou um zap, ele estava no Japão, ele falou assim, essa matéria é sensacional. Eu falei assim, pô, legal. Ele falou, esse cara jogava demais. Aí eu falei, pô, maneiro, né? Ele falou assim, mas tu sabe por que teu canal faz tanto sucesso? Eu falei assim, não. Ele falou, porque você não está em busca de audiência. Cara, eu achei isso tão maneiro, porque realmente, cara, a gente vai nos lugares. Faz por amor, e você faz por amor, né? Ninguém me manda em lugar nenhum, eu vou onde eu quero. Entendeu? Eu vou lá para Caxambi entrevistar o jogador, eu gosto de ir na casa dele, eu gosto de ir no campo que ele joga bola. E aí é legal porque... É legal porque você acaba vendo também a realidade do cara, como ele está hoje, como é que ele está vivendo. Porque um dos propósitos, creio, do Museu da Pelada, vocês têm um projeto social também. Tem, né? Muito forte. De ajudar essas pessoas. Tem muitos ex-jogadores em dificuldade, né? Total, então, muito. A gente não só dá material esportivo para as escolinhas, que a gente vai no jogador, chega lá, é bola furada. É bola... Rede toda arrebentada. Rede toda arrebentada. Eu falo, cara, que isso? Vamos melhorar isso aí, pô. E aí, como é que a gente faz? Eu mando nos grupos de pelado. Falo, gente, vamos abastecer a escolinha tal? Dá 1.200 um kit, com 5 bolas, par de rede, cone, colete, 60 coletes. Tem um kitzinho que o pessoal já ajuda. Aí, a gente vai. Em qualquer lugar, eu faço questão, fui agora recentemente com o Carlos Roberto do Botafogo, você conhece. Fomos levar 10 lugares, ele conseguiu cestas básicas, e a gente foi na casa de 10 pessoas diferentes, botei no carro, eu e ele, rindo, conversando, ele fala, Serginho, quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Numa quarta-feira, falei, cara, se deu espaço para a gente fazer, se estão dando esse tempo para a gente fazer, vamos fazer, né, cara? E a gente faz porque quer, e eu acho que essa é uma diferença, né? Na rua eu sinto isso, as pessoas que vêm falar comigo, me abraçar, alguns jogadores que eu vou entrevistar, antes de começar a entrevista, eles já choram, porque vão lembrar de coisas da vida dele. Ele sabe que é uma entrevista mais... que ele mergulha mesmo no passado dele. Vai mexer com o sentimento, né? Vai mexer... E é muito bacana, cara. É porque a gente melhora a autoestima do jogador. A gente entrevista o cara que não dá uma entrevista há 30 anos, 20 anos. É verdade. Sérgio, na sua visão, cara, como você vê o ecossistema futebol hoje? Como é que você enxerga o futebol brasileiro hoje?
eu não quero, num primeiro momento, que você faça uma comparação passado com presente. Quero saber a tua visão sobre o futebol, esse ecossistema hoje. Como é que você vê como jornalista e um cara que é envolvido com futebol, ama futebol, lida com muita gente do meio do futebol. Como você vê esse futebol brasileiro hoje? Eu acho que o futebol brasileiro, e eu faço sempre questão de falar isso nas entrevistas do Museu da Pelada, que o Museu da Pelada não é um projeto, um canal sentimentaloide, nostálgico. A gente só quer que as novas gerações não se esqueçam dos pioneiros. Eu sempre brinco, se o Arrascaeta faz um gol de bicicleta, eu falo assim, tudo bem, mas essa jogada foi inventada pelo Leônidas lá na década de 30, 40. Só isso que a gente não quer. O Maracanã, hoje, meus filhos adoram o Maracanã como é hoje. Eles não sabem como é que era antigamente. Então, a gente só está aqui para lembrar, olha, era assim, ficou assim, não tem o menor problema. E hoje eu acho que o futebol evoluiu em muitas coisas, entendeu? Os jogadores, talvez, que passam por que eles estão passando hoje, se eles tivessem... As pessoas reclamam muito dos empresários, né? Falam de empresário isso, empresário acabou com o futebol. Tem as duas partes, né? Mas os empresários hoje, eles têm mais cuidado com o jogador, que virou um produto deles, né? Eles têm esse cuidado, né? De financeiro, muitos eu conheço, têm esse cuidado. Não, você não vai gastar seu dinheiro com isso, você não vai comprar um carro desse agora. E os jogadores de antigamente não queriam saber. Apartamentão, esquece que vai ter IPTU, PVA do carro e não sei o quê, saem gastando, né? E aí quando você vê, acabou. Eu acho que o ecossistema, no sentido do cuidado com o jogador, da profissionalização que eles têm hoje, né? Eles têm mais chance, apesar de os cursos serem muito caros, mas eles podem estudar para depois eles conseguirem uma carreira, entendeu? Eu acho que isso hoje tem muito mais chance deles seguirem uma carreira depois que eles terminarem o futebol, né? Depois que eles quiserem seguir. Então, eu acho que a parte física também melhorou 500 mil, né? Antigamente, os jogadores pararam de jogar por conta de joelho. Hoje é impossível isso acontecer. Lesões que eram gravíssimas antigamente, hoje são... Então, a medicina evoluiu, eu acho que tudo evoluiu. Aí a preparação física também evoluiu, né? Então, mas aí diminuir o campo. Aí hoje é mais fácil você ser um jogador profissional, porque se você tiver um bom preparo, você entra, entendeu? Eu acho que esse é o único ponto que eu acho que podia mudar, entendeu? Podia ou voltar ao campo, aumentarem o campo novamente, porque a qualidade do nosso futebol caiu muito, entendeu? Caiu muito, acho que por conta dos... Não me importo dessa história de treinador estrangeiro vir para cá. Eu acho que a base, né, também, antigamente, os ex-jogadores eles tinham mais cuidado, porque eles treinavam mais os fundamentos, né? Os ex-jogadores estavam mais envolvidos nisso. Eu também acho que, por ser sido jogador, vai ser um bom técnico. Também isso não existe. Não quer dizer nada. Então, acho que teve muitos pontos positivos nesse ecossistema, entendeu? Eles falam, o pessoal costuma falar, mas numa Copa do Mundo, antigamente, a comissão técnica eram 4 pessoas, 5 pessoas, né? Hoje são 20, 30. Tudo bem, mas mudou. Hoje é tudo mais estudado, né? Hoje a tecnologia, você avalia uma série de coisas, né, no jogador, né? Eu acho que isso tudo, esse ecossistema, só não pode prejudicar na qualidade da formação do jogador, entendeu? É a única coisa que eu acho. Entendeu? Você tem tudo na mão, a tecnologia. O jogador se machuca menos, tem um preparo melhor. Tem que arrumar uma forma deles voltarem a ser artistas, sabe? Que era o nosso diferencial, né? E isso perdeu. E eu já fiz mais de 1000 entrevistas falando sobre isso, todos acham, Sérgio, tem que ser a base. O problema é a base. Tem que começar tudo de novo, deixar o garoto driblar mais até os 14 anos. Hoje, não limitar e tolir o garoto no que ele sabe fazer de melhor, né? Aí o resto, cara, ele sendo um jogador, ele vai ter tudo que hoje o mercado oferece, entendeu? Um bom empresário. E aí o Mazinho, eu entrevistei ele hoje, o Mazinho campeão do mundo, ele falou que muita bola, Mazinho. Quando o filho dele começou a treinar no Barcelona, ele ficava, o treinador do Barcelona falando aqui, ele ficava lá do outro lado vendo. Aí o treinador falava pro filho assim, toca! Aí ele gritava do outro lado, não toca! Não toca! Aí
Aí o filho ficava meio assim. Um boicote aí, hã? Porque ele falou o seguinte, ele falou, não pode um garoto de 14 anos só tocar bola, ele tem que driblar, né? Ele tem que aprender, entendeu? Deixar a criatividade dele entrar ali e fazer o que der na telha, pô. Eu acho que o ponto é esse. Obviamente, hoje tem muito mais dinheiro envolvido. Tem muito mais dinheiro envolvido, mas aí, cara, hoje tem as bets, hoje tem um mercado que roda muito mais dinheiro. Eu acho que faz parte disso mesmo. O mercado do futebol é milionário. Então, agora, não engessando a arte do jogador, eu acho que está bem melhor, né? Muito legal. A gente está falando aqui deixa eu fazer aqui um comercial muito bacana aqui, Sérgio, da Ótica Visão Máxima. Ó. Pessoal, eu tenho uma parceria que eu gosto de falar sempre aqui, que já me acompanha há mais de 2 anos. Eu tive o privilégio, inclusive, de fechar essa parceria para alguns jogadores de futebol, que é a Ótica Visão Máxima. E se você me segue no Instagram, no Bianchi Podcast, você tem 35% de desconto em óculos de sol, óculos de grau, lente de contato. E o atendimento que você vai ter lá com eles é simplesmente sensacional. É uma coisa que eu prezo muito, pela qualidade no atendimento, um atendimento de excelência, você vai ser muito bem tratado. Se você não puder ir até eles, em uma das lojas, você entra em contato, que eles vão até você. É só você falar, estou acompanhando o Bianchi Podcast, ou estou seguindo o Marcelo Bianchi na rede social. Segue o Sérgio também, hein? Pugliese07, é isso? S Pugliese. É isso, no Instagram, né? Isso. Sérgio lá do Museu da Pelada. Sérgio, aproveita também para seguir o Sérgio. Então é só você entrar em contato com a Ótica Visão Máxima, que eles vão ter o maior prazer em atender vocês, principalmente se vocês disserem, tava lá no Bianchi Podcast, estou seguindo o Marcelo Bianchi na rede social, e você tem 35% de desconto, ok? Pessoal da Ótica Visão Máxima, Cleidson, Fernando, Wallace, um abraço muito grande, muito obrigado, tamo junto, tá? Sérgio, para onde caminha o futebol brasileiro? Essa pergunta também ela é difícil, né? Porque o que eu falei, se não mudar isso, a gente já está há 20 e tantos anos sem um título. A gente ficou esse período todo... Ficou 24 até de 94, né? 24 anos sem título. 94. E o último foi 2002, né? Já está caminhando para 24 também. Está caminhando para 24. 25, 24. E você vê que aquela seleção, né, tinha Romário, né, tinha Bebeto, muitos ali, Mauro Silva, tinha um monte de craque. Hoje, e aí é uma outra coisa que nas entrevistas que eu faço, as pessoas falam muito isso, que eles sentem falta de um líder, né? Eu acho que a seleção não tem um líder. E sem liderança é difícil. Você naquela seleção de 94, tu vê, né? Tinha o Mauro Silva, tinha o Tafarel, tinha o Romário, tinha o Dunga. Tinham vários, né? Dunga dando esporro no pessoal da frente. Branco. Cara, todo mundo. Os caras eram cascudos, né? E hoje ninguém bota a cara. Seria o líder, seria o Neymar, né? E que não tem esse perfil de líder, né? Ele tem um craque, né? Um craque que vai lá para resolver. Mas não tem, cara, não tem. Então, o futebol, eu acho que se ele não for realmente o pessoal parar para falar, não, vamos ver lá atrás, voltar na base, mudar a forma de treinamento, dar mais liberdade para o jogador, não deixando de lado o condicionamento físico. O Diniz conseguiu fazer isso no Fluminense com o Ganso, né? Foi um exemplo bom o Ganso. Eu acho o Diniz um grande treinador, cara. E eu gosto muito dele também. Eu acho aquela coisa, né? O pessoal reclama muito de não ter um plano B. Ele é teimoso. Ele é metódico naquilo ali que ele acredita. Pô, mas o Tele, muitos treinadores são ranzinhos. Ele não quer mexer no que... Muita convicção, né? Muita convicção. Faz, né? Foi campeão assim, mas... Eu acho que esse modelo precisa de tempo. Demanda tempo. Exatamente. Paciência, que é uma coisa que os gestores não têm muito, né? Porque a torcida começa a cobrar e 3, 4 meses não deu resultado, já perde a cabeça. E esse modelo do Diniz é um modelo que exige tempo. É verdade. Para ser implementado. Mas uma vez implementado, ninguém segura também, né? Hoje, quem é o Vinícius Júnior, o melhor do mundo, mas não é o melhor do mundo daqueles que já tivemos, né? Como o Ronaldinho, Romário, né? Kaká, Rivaldo. Então, o Rafinha talvez até venha a ser um melhor jogador do mundo, porque ele é o que mais tem se destacado,
Mas você não vê nenhum deles como líderes, você não vê nenhum deles resolvendo uma situação ali, né? Na seleção brasileira hoje, você está falando um negócio de líder, acho que na seleção brasileira hoje, um cara que eu vejo com mais esse perfil é o próprio Danilo mesmo, né? É o Danilo. O Danilo, que veio agora, né, para o Flamengo, e ele é uma pessoa que se preocupa muito com o futuro. O Danilo, que você agora deu um exemplo... Eu acho uma pessoa, ele criou agora um instituto. Eu gosto dele, eu gosto das entrevistas dele, ele fala bem. Ele fala bem, ele está preocupado com... É um cara que tem uma visão bacana, né? Eu acho, cara, que o jogador, como o Danilo, né, e você sabe muito bem disso, ele tem que entender que a imagem dele é fundamental, pô. Se ele não cuidar da imagem, ele vai perder dinheiro, ele vai perder seguidor, ele vai perder credibilidade. Um jogador que chega num lugar, né, como foi o Rodrigo do Santos, lá para o Real Madrid. Ele já chegou lá falando espanhol. Aí isso faz uma diferença tremenda. O Hendrick também foi na mesma pegada. O Hendrick também. Então, isso, para o patrocinador, a pessoa de lá fala, porra, esse cara, o cara é um diferencial, né? É um diferencial. Aí o cara chega lá, aí não se preocupou em aprender a língua, não se preocupa com a forma de se vestir, de falar. Cara, isso, cara, perde o cara, a pessoa... Perde muitas oportunidades. Muitas oportunidades para fazer um anúncio, para fazer um... Você estava falando uma coisa aí, eu fiquei pensando aqui, estava falando um negócio de craques, você estava falando um pouco antes. É um exemplo que eu costumo dar sempre, porque é muito notório, né, muito visível, né, muito perceptível. Eu tenho 54 anos, nasci em 70, e eu me lembro claramente, e eu já tive o privilégio de falar aqui, né? Eu joguei com o Marcelinho Carioca e joguei com o Ronaldo futsal em Vila Valqueire. Né? O Ronaldo morava em Bento Ribeiro, fui nascido e criado no Valqueire e jogamos futsal junto muito tempo e tal. E o Marcelinho, depois eu mudei para Sulacap, conheci, a gente jogava muita bola junto, todo dia jogando bola junto. Eles foram embora e não deu para mim, que era o meu sonho ser jogador de futebol. Sou canhoto e não foi para mim. Hoje eu vejo assim que era a mão de Deus, sabe assim, não era projeto de Deus na minha vida, ok, beleza. Mas eu me lembro muito claramente, isso é muito, na minha mente é muito forte, na década de 70, vou puxar de 70 para cá, eu nasci em 70, mas não lembro de muita coisa de 70. Mas de 70 para cá, você tinha, em cada clube da Série A, dos 20 clubes da Série A, você tinha 4, 5, 6 craques em cada time da Série A. Era muito disputado, era pegado, era... Sabe? É verdade. Aí a pergunta que eu faço hoje é, me aponte, olha a fogueira que eu vou te botar agora, Sérgio. Me aponte um camisa 10, craque, de cada clube da Série A do brasileiro. Não tem. É o Arrascaeta do Flamengo que ganhou a 10 agora, né? E se fuçar muito, vai encontrar talvez mais um. Eu acho que o Arrascaeta... É o menino Estevão do Palmeiras que tem jogado com a 10. Mas não é um 10, né? Mas tem jogado com a 10. Na posição que ele joga, ele joga mais na mais ponta. Atacante, É o 10 porque o 10 os caras dão pro melhor. Deram pro craque do time. Não é pro que o 10 faz, né? O 10 que o Zico fazia. Exatamente. O Zico pegava a bola no meio. Primeiro, tu nunca vai ver um vídeo do Zico voltando a bola. Nunca. Não vai ver. Não vê. Pega ele partindo para dentro, distribuindo o jogo, fazendo gol de falta, fazendo gol de cabeça, com as duas pernas. Isso é um jogador completo. Isso foi um monstro. Então, hoje, eu não sei, eu sou Vasco, não sei nem quem é um cabeça. Seria para ser o Felipe Coutinho, seria para ser o Payet. O Vasco não tem um 10 desde o Roberto Dinamite. Isso é incrível, Sérgio. Eu acho isso incrível. É incrível mesmo. É uma prova muito clara de que o nosso futebol, ele caiu. É óbvio que se a gente pegar o ecossistema do futebol, a parte periférica foi crescendo, mas certas coisas dentro do futebol, a sensação que eu tenho é que foi evoluindo. Porque nós não fabricamos mais craques como nós fabricamos. Ou se fabricamos, não estamos sabendo, entre o cascalho, escolher o ouro. É verdade. Não está sabendo de alguma forma, não sei o que está acontecendo. O Zico deu um exemplo que eu achei muito legal. Ele perguntou, eu entrevistando ele, falou, quem é o 10 do Real Madrid?
Foi Modric, né? Modric. Ele falou assim, ele é 10? Ele não é 10. Ele não joga como 10, ele não faz o que o 10 faz. Aí isso é verdade, não é um 10. É o 10 porque alguém tem que ser o 10. Uhum. Aí ele fala, se o Real Madrid, que é o time mais rico do mundo, milionário, é o exemplo para todo mundo, não tem um 10, por que os outros times vão ter 10? Aí foi se abandonando isso, entendeu? E hoje, cara, você pega o meio campo, eu vejo tudo que é jogo, você imagina, né? Segunda divisão, terceira, adoro assistir. Cara, e você não vê... E nem o 8. Será nem que o 8. O Ganso seria esse cara? O Ganso né? Esse jogador. Quando ele surgiu, ele foi um monstro quando ele surgiu ali também. Porque os meio-campos todos tinham 10 e tinham 8, né? O Mendonça era 8, o Adílio era 8. Sócrates, né? Doutor. Eram camisas que eram respeitadas pela qualidade do jogador, né? Então, realmente não tem. Aí volta a discussão de que, se não voltar isso lá atrás, a ser feito desde o início, do garotinho ainda com porque o garoto, isso também falam isso, quando o garoto chega hoje no sub-16, às vezes o garoto já está cansado, porque ele já está jogando dentro do sub-10. Ele já é um profissional. 5 anos de idade, 6 anos de idade. Entendeu? Então ele já está cansado, ele não tem mais... Aí tem que ver, será que tem que começar tão cedo a cobrar assim, né, do jogador? Não é melhor deixar ele jogando e pega ele mais tarde e... É confuso, Você sabe que eu tenho agora, recentemente, eu até publiquei na minha rede social, pela primeira vez eu vou começar um trabalho com um menino de 12 anos. Porque uma grande amiga minha, Georgiana Arce... Conheço, pô. Ela me ligou e falou, olha... Denso. Pois é, ela me ligou e falou, olha, eu tenho um garoto chamado Theo, que ele foi participar de uma peneira no Atlético Mineiro com 150 garotos. Ele foi o único aprovado. Caraca. Zagueiro canhoto. O pai tem quase 2 metros. Ou seja, a tendência do filho é sempre igualar o pai ou até passar um pouco. Aí eu falei, tá, mas o que você quer? Como é que eu posso ajudar? Ela falou, pô, você precisa vestir esse menino, porque ele tem uma cabeça boa, você precisa começar a fazer um trabalho com ele comportamental, você precisa orientar esse garoto. E a família é muito humilde e tal, e o pai, eu falei de você pro pai e tal. Aí marcamos um café lá em Ipanema, eu fui lá, conversei, ficamos batendo um papo e tal. E o garoto aqui, meio que distraído, mexendo no celular, fazendo um joguinho e tal, eu conversando com o pai e com a mãe, explicando. Uma criança, né? Uma criança. 12 anos, mas moleque já grande. Aí, ok, quando acabou o papo com a mãe e com o pai, eu falei assim, ô Theo, faz um resumo aqui, um breve resumo de tudo que eu falei aqui. Sobre imagem, comportamento. Rapaz, o garoto. Pô, Sérgio. Sabia tudo. Tio, o senhor falou da importância da imagem, se vestir bem, que eu preciso lá pro treinador, é sim senhor, não senhor, é obedecer, não reclamar, meu comportamento precisa ser assertivo, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Rapaz, o moleque fez um resumo de tudo que eu falei, e eu achando que ele estava distraído com o joguinho. Aí eu falei, pô, esse moleque é diferente mesmo. Tem um garoto. Tiramos foto, batemos, aí comecei a fazer um trabalho com ele. Ele se apresentou agora dia 24 ao Atlético Mineiro, já para ficar lá na Cidade do Galo, para treinar lá e tal. E eu falei com o pai, eu falei, olha, vamos começar devagar, sem afobação, sem pressa, sem estresse, porque ele está muito novo, ele só vai assinar um contrato com 16 anos, se for assinar. Então, até lá, muita água vai rolar, vamos ver como é que vai ficar e tal. Então, primeira vez que eu vou fazer um trabalho com um garoto de 12 anos. E eu estou sentindo muita confiança, porque o garoto me passou muita confiança. Primeiro, ter passado uma peneira com 150, só ele passou, e um zagueiro. E canhoto. Eu não conheço um canhoto ruim de bola. Eu não conheci. Você talvez pode ter conhecido ao longo desses anos. Eu não sei se é coincidência, mas eu sou canhoto, né? E não é ruim de bola. Não é ruim de bola. Não, mas isso aí que você falou, que eu acho fundamental. Por quê? O garoto se sente apoiado ali, ele tem apoio, né? Ele tem uma pessoa orientação. A família é muito junta dele. Porque ele precisa saber isso mesmo, porque uma orientação. Eu dou umas palestras, às vezes, já dei umas 3 lá no Ninho do Urubu, para a garotada de sub-15, 14. Muito legal. Cuidado com rede social, o que você vai postar, entendeu? Porque todo mundo está olhando ali, entendeu? Qual é o seu comportamento. Pô, esse garoto vai acabar arrumando confusão fazendo isso. Então, eles não têm muita... Eles se esquecem, às vezes. Sabe que deve ser muito difícil, né? É difícil. O garoto que está dentro de um Flamengo, imagina, dentro de um Atlético Mineiro, de um clube grande com 14 anos, 13 anos,
com a chance de mudar a vida dele. É. Cara, é um turbilhão de emoções. É um turbilhão. É verdade. E eles esquecem que estão sendo observados por Todos milhares de pessoas, entendeu? Então, aí, essa orientação que você faz muito bem, né? Que você orienta também a parte de como ele vai se vestir, né? Como ele se comporta. E você, cara, é tão claro você observar um jogador que tem esse tipo de cuidado e o que não tem, cara, você só não faz se você realmente... E o jogador que se preocupa, aí eu falo muito do Diego Ribas, né? Pô, cracaço. O Diego Ribas, fora. Ele jogando já sabia, cara, ele queria ser... Tanto que hoje está fazendo muito sucesso como palestrante. É verdade. Porque ele já queria aquilo, ele trabalhou para aquilo. Ele já recusou convite para trabalhar fora, inclusive para ir para fora do Brasil, para gestor. Cara, e aí tu via, ele estava sempre alinhado, sempre... Isso não... Porque as pessoas reclamam muito hoje que o jogador é tatuado. Cara, eu acho que não tem problema nenhum. O jogador pode ser o que ele fosse, chegar dentro do campo e jogar bola. O torcedor não está nem aí para isso. E o Diego tinha isso. O Diego já deixava claro. Quando eu parar, eu já sei o que eu vou fazer. Isso. E hoje o grande problema do jogador é isso. Quando ele para e fica perdido. Aí entra em depressão. E aí é aquele rolo compressor, né? Que a gente desconhece. É verdade. Uma espiral, né? Sérgio, qual foi a entrevista mais difícil que você fez no Museu da Pelada? A mais difícil de conseguir ou a mais difícil de realizar mesmo, talvez por tanta emoção envolvida ou tantas lembranças de um convidado. Qual foi a mais difícil? Cara, o Museu da Pelada, ele... Acho que é o único canal assim, de entrevista. A gente já fez 5 entrevistas com pessoas com Alzheimer avançado. Sérgio Cabral, o jornalista, pai do Sérgio Cabral. Foi uma delas, né? O Paulinho Ladrão de Bola, que foi um jogador da década de 50 do Fluminense, né? O Sérgio Noronha, comentarista. Sérgio Noronha. A gente fez no Retiro dos Artistas. Que a gente chega para entrevistar sabendo já a mulher... A condição da pessoa. A mulher do Sérgio Cabral, na época, ela falou, Sérgio, acho que vocês não vão conseguir nada. E ela falou, eu só atendi vocês porque eu sou museóloga e gostei do nome do projeto, Museu da Pelada. Mas não garanto que vá sair nada daí. Aí a gente sentou, ele estava sentado, o Sérgio Cabral sentado, e a gente fica lá esperando, isso que eu estou dizendo, ninguém mandou a gente ali, a gente não tem horário, a gente chega e fala, só vamos sair daqui com essa entrevista. Aí fizemos uma pergunta, nada. Eu ali, 2... Aí eu falei, Barbosa, o goleiro, conheceu? Aí de repente ele começa, Barbosa... Coisa lá de trás. Cara, ele começou a lembrar de coisas assim. Sério? Quando a matéria foi publicada, o Sérgio Cabral, o filho, me mandou um zap, emocionado, falando assim, olha, eu não estou acreditando, a gente não achava que o nosso pai falasse. Você conseguiu uma entrevista com ele. Sérgio Noronha, a mesma coisa, a cuidadora dele falou que a gente não ia conseguir. A gente ficou ali umas 2 horas esperando. Fala daqui, fala dali. Você vendo a entrevista, tanto que tem gente que me ligou querendo o contato do Sérgio Noronha. Eu falei, não, ele não vai conseguir dar entrevista. Para ir em mesa redonda, ele não vai. Então, essas são as mais difíceis, eu acho. As mais que a gente tem que sugar muito de dentro, sabe? A gente fica até com energia ali, a gente fica cansado porque é muita emoção, tu fica... Eu acho que a entrevistar também o maior ídolo da minha vida, que foi o Roberto Dinamite, que eu acabei ficando muito amigo, né? Um cara que eu toda vez que eu olhava para ele, eu falava, caraca, meu maior ídolo, eu estou aqui entrevistando todo mundo fala ele. que ele era muito gente boa. Muito gente boa, né? Então, acho que... Você acha que ele fez bem vir presidente do Vasco? Isso foi uma coisa que atrapalhou um pouco a carreira dele? Olha que essa campanha eu que fiz para ele, hein? Mas sério. Eu acho que não deveria ter misturado, não. Sempre mancha um pouco, né? Porque se dá certo, tudo bem, mas a chance de dar errado era grande ali naquele momento. Eu acho até que ele tinha muito boa vontade, mas quando você vai mexer nesse vespeiro do futebol, é tanta gente envolvida, cara, são tantos interesses, sabe? E acaba realmente manchando. Às vezes eu fico imaginando o Zico, o ídolo da história do Flamengo, de repente vem candidato, aí não faz uma coisa tão legal e acaba manchando. E o Zico tem uma imagem também fenomenal, assim como o Roberto, né? Até como treinador dá trabalho, imagina como presidente, né? Bom, agora estamos vendo o outro, agora é o Pedrinho que está lá. Pedrinho. E tá tomando paulada pra caramba. Tá tomando pancada, entendeu? É difícil, cara. Torcedor não quer saber se foi ídolo ou não, se ele quer saber do clube dele, né? Então aí ele cobra mesmo, né? E às vezes na arquibancada, e aí é doloroso, né?
Você vê um ídolo sendo xingado, né? O cara é... E o Roberto sofreu muito com isso. E esse câncer, né? Porque... O Roberto, ele teve um mandato ou 2? Ele teve 1, né? Agora tu me pegou, não lembro. 1. Eu acho, cara, essa história de câncer, essas doenças, né? Quando você somatiza, quando você fica com muito estresse, muito alterado, cara, a chance de pegar uma doença... Futebol, quem vive futebol nesse nível aí de chegar presidente, grande ídolo, pô, é estresse também pra caramba, né? Estresse, cara, e ele sofreu você administrar muito. Isso... Eu ia na casa dele, ele me ligava para ir para lá, para ficar conversando com ele, né? É mesmo? Pô, e teu ídolo, né, Gael? E você também, imagino eu, que deva ser um turbilhão de emoção também, porque, mim, pô... Eu falava para ele, eu posso te ver todo dia que eu não vou me acostumar, né? Porque é ídolo, né, cara? Garoto, quando eu vi ele a primeira vez, cara, foi antes do jogo do Vasco-Botafogo, que o Vasco foi campeão, que ele deu o balão no Osmar. Cara... Aquele chapéu que ele dá dentro da área, que ele mete um voleio em seguida. Porra, que golaço. Ele se hospedava no hotel. Eu sou de Santa Teresa, morei 33 anos em Santa Teresa. E o Vasco se hospedou ali no hotel Santa Teresa. E ele estava lá. Eu fui lá para pegar um autógrafo. Quando eu vi ele pela primeira vez, cara, porra... Tremeu todo. Pegar. Ele pediu calma, fica calmo, rapaz. Aí me deu o autógrafo. Tinha até há pouco tempo esse autógrafo. Aí depois, anos depois, fazer a campanha dele para ser presidente é muito doido, né? Como é que são as coisas, né? É muito legal, é isso, né? O futebol tem essa coisa da paixão. Ele faleceu com quantos anos? Eu não sei. Novo, né, cara? Novo, meia pouco. Novo pra caramba. Foi 65, 66. Muito bem, deixa eu dar um recado aqui bacana pra caramba, pessoal. Ó, tô batendo um papo aqui com o Sérgio Pugliese, jornalista e criador do Museu da Pelada. Mas eu queria falar com vocês agora, gente, ó, de um parceiro muito legal também, que eu estou muito feliz de ter aqui no Bianchi Podcast, que é o Clube de Negociadores. Eles lançaram um livro agora há pouco tempo. Aqui, ó, Jogada de Mestre. As 48 mais poderosas táticas de negociação. Pessoal, livro muito bacana. Eu estou lendo e recomendo. E o Clube de Negociadores, se você quiser aprender comunicação assertiva, inteligência emocional, resolução de problemas, negociação prática, negociação de alta performance, negociação estratégica, táticas de negociação, persuasão e argumentação, não tem outro caminho. Clube de Negociadores. E se você entrar na plataforma deles e colocar Bianchi 20, você tem 20% de desconto. E lembrando que eles vão começar agora em março, se não me falha a memória, um MBA em comportamento humano, tática de negociação e comportamento humano, juntamente com a faculdade Sirius, que é muito bacana, nota máxima no MEC. E se você entrar lá, você tem 20% também para esse MBA. Então, pessoal do Clube de Negociadores, Edilson, obrigado pela parceria, tamo junto. Ó, bacana demais. clubedenegociadores.com. Sérgio, eu queria que você me falasse agora um pouco a tua opinião sobre SAFs. Como é que você, Sérgio Pugliese, vê a entrada das SAFs no futebol brasileiro? Creio eu que é um processo natural, não tinha como fugir, não tem como fugir, porque isso vem como uma avalanche, uma vez que os clubes estão completamente endividados. Acabei de ficar sabendo agora que a dívida do Vasco é de 1.400 bi, a do Atlético Mineiro acho que beira 2 bi, então, e vários outros clubes também com muita dívida. Qual a tua visão sobre a SAF? É bom, não é bom, não tem outra escapatória, esse é o caminho? O que você acha sobre isso? Eu acho que eu continuo ainda com pé atrás, porque eu sou Vasco, o que aconteceu no Vasco foi uma catástrofe, né? Com a 777. Com a 777. Então, os modelos são muito diferentes, né? Tu vê SAFs de formas... Tem o do Bahia, né? Que aí vem um grupo. Grupo City. Um Grupo City por trás. E que não garante isso. Acho que não dá para ser de uma hora para outra. O Bahia entrou na Libertadores, na última rodada. Podia ser que não tivesse conseguido entrar. Ao mesmo tempo que aqui o Botafogo ganha, né, um brasileiro, agora já está meio... É uma Libertadores. O pessoal já está desconfiado, porque
tá sem técnico, e o time que o Textor vai lá fora na França quebrou, está quase falido também. Por que dá certo aqui, não dá certo lá? Tem vários exemplos, né, que as pessoas têm estudado, né, lá em Portugal, de clubes belenenses que estão parece que agora tem 2 belenenses, cada um de um lado, porque eles racharam. O Figueirense era um time com SAF que foi caindo. Ao mesmo tempo, os especialistas dizem que é um caminho sem volta, que o time que não tiver, o próprio Fluminense, o presidente agora está querendo o SAF, mas tem uma ala totalmente contrária. Por quê? Porque eu acho que você fazer a SAF, você tem que ter um certo cuidado agora, não tem que ser de uma hora para outra isso, né? Porque você tem que entender melhor esse melhor formato, né? O que o Vasco agora, por exemplo, com essa dívida, quem vai pagar essa dívida, né? Vai ser esse grupo que vai entrar? E depois, aquele grego lá que tem o grego, interesse, né? Que é dono do Olympiacos. Mas o grego já assumiu, já não aparece, não falo mais do grego. Então, eu acho que eu já ouvi vários especialistas sobre o SAF, né? Então, ninguém dá uma opinião muito segura, né? Falam assim, até o Flamengo, que é o Flamengo, vai ter que ter SAF. São Paulo, também não consigo imaginar como SAF, que é um clube ali, empresa de executivos parece que bem resolvido, entendeu? Então, eu ainda acho que o torcedor não está confiante, entendeu? É a mesma coisa do VAR. E o do Vasco, especialmente, porque teve a experiência da 777. Exatamente. E não, foi uma tristeza. Né? É exatamente como... Eu não sei clubes lá de fora, eu não peguei ainda um exemplo assim, que você pega a SAF e fala assim, olha, esse exemplo é matador, é vencedor, vai ser prolongado. A impressão que dá é que eles são empresários de donos, eles querem o quê? Vender jogador. Eles querem a base. Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Então, eles vão botar cada vez mais os jogadores, os valores para fora. O Textor, ele não quis saber, ele é empresário. Acabou o campeonato, ele vendeu tudo. Vendeu, sei lá, 10 jogadores. Vai dar para formar outro grupo em cima? Vai ficar nessa? Ele ganha um ano, perde outro, entendeu? Então é confuso. E aí algumas declarações, no caso do Textor, por exemplo, dando umas declarações de que o campeonato só começa em abril. Mas o jogador volta das férias no início de janeiro. Então. A torcida fica doida com isso, né? Eu vi uma entrevista do Pedro Trengraus, né, que é um advogado especializado nisso, e ele falou isso. Ele sobre o Fluminense, ele botou muitos pés atrás. Ele ficou na dúvida, né? Se é bom, se não é bom para o Fluminense, se é bom para os clubes em geral, né? A verdade é que se todo clube da Série A tiver SAF, 4 vão cair, né? Vamos continuar caindo. Isso aí não muda, vai continuar igual. Isso não muda. Então vai ser os clubes como Flamengo, né? Eu sou Vasco agora, você vê, Flamengo e Vasco agora 2 jogos. A diferença de um clube para o outro, o Flamengo não teve SAF, teve ajuda de empresas, teve o Eduardo Bandeira de Melo conseguiu sanar as dívidas, fez um dever de casa que quase ele ficou sem títulos, né? Mas valeu a pena. Agora, vai precisar o Flamengo ter SAF? É difícil, né? Hoje eu acho que não, mas no futuro a gente nunca sabe, né? Hoje tá bem, né? Tá bem administrado, né? Um clube já passou da casa do bilhão de receita. Aqui o Brasil é diferente de todo lugar do mundo, né? Porque tu vê, o VAR aqui é a mesma coisa. O torcedor não tá ainda não acredita no VAR. Eu vi um jogo essa semana lá no Europeu, cara, as coisas demoram segundos lá para serem conferidas. Continua o jogo. Aqui não. Então aqui a pessoa acha que tem armação no meio, que quer favorecer o outro, entendeu? Então o Brasil é diferente de tudo, até para você avaliar, né? Avaliar esse tipo de... A SAF é uma novidade, vamos ver. Eu, se fosse falar pelo meu time, eu não queria nunca mais ouvir falar nessa sigla, né? Porque se o Vasco estava ruim, piorou. Sabe que SAF lá na igreja que a gente frequenta significa Sociedade Auxiliadora Feminina. É isso. Sérgio, é muito, muito bom, cara. Como é que você vê a gestão do futebol brasileiro? Aí eu tô falando de gestores mesmo, administração. Como é que você vê essa gestão do futebol brasileiro? Que às vezes eu fico arrepiado
da cabeça aos pés, não sendo um gestor, mas trabalhando com a parte comportamental, comunicação, vestimenta, e lidando com o jogador, e vendo futebol, consumindo o produto futebol que eu amo. Às vezes eu fico de cabelo em pé com certas declarações, com certas entrevistas, com certas conduções da maneira que está sendo feita certas coisas. Como é que você vê isso, cara? Eu acho que essa gestão também não deixa de ser uma certa novidade aqui no futebol, né? Porque nunca foi... Os clubes brasileiros nunca tiveram essa preocupação, né? Eram os dirigentes... Uma coisa mais profissional, né? Não tinha. Sempre foi muito amador, muito amador, né? Tu vê pelos presidentes, né? Eram do Botafogo, eram contraventores, eram os caras que mandavam, era o Castor de Andrade no Bangu, era o Eurico Miranda no Vasco. O Flamengo, né? Teve o Márcio Braga, que foi um grande campeão lá, mas também era um cara brincalhão, um cara... Eu uso muito com ele em Ipanema. Tanto que teve aquela... Agora está passando o documentário, né, da série do Flamengo no Sport TV. Isso, né? Gerou muita polêmica também, essa série aí. Gerou. A gente não queria... E o Márcio Braga aparece falando ali. Com ele apareceu, acabou o dinheiro. Entendeu? Então, aí os técnicos demoraram a entender que precisavam se aprender, né, se instruir, fazerem cursos, para eles assumirem cargos como Paulo Autuori. Conta nos dedos quantos técnicos viraram. O Antônio Lopes chegou a pegar, né, um cargo de gerente. Uhum. E aí o que acontece, cara, é que as pessoas foram assumindo esses cargos, pegando esses cargos sem menor preparo, né? Não tem preparo, eles sequer conhecem o mercado para assumir eles não sabem o que eles fazem, né? Foram cargos novos sendo criados para tentar dar essa profissionalizada. Só que as pessoas em grandes clubes escolheram as pessoas erradas, né? E aí o que acontece? Que hoje eu vejo com as pessoas criticam muito a CBF, né? Eu não acompanho tanto lá dentro, né? Eu sei que é uma brigalhada Agora, eu sei que a CBF tem uma área que é muito, muito importante para o futebol, para a formação do profissional, que é a CBF Academy. Eu já estive lá 4 vezes falando do Museu da Pedra, e eles têm uma preocupação com a formação desse... Lá eu fui... Bem alta, né? Bem alta. Eram 40 alunos na turma que eu fui, todos já exercendo cargos dentro de clubes do Brasil todo. Eu assisti as palestras dele, mas muito preparados, assim, toda essa parte que hoje tem. A pessoa gosta ou não gosta. Tem aquela coisa, o fisiologista, eles ficam análise de desempenho, ficam checando tudo isso, vai contratar esse jogador, ele se machuca muito, ele tem que entregar, não entrega. E eu acho que aí, além dessa parte física, tem a parte também mais de executiva, entendeu? Eu acho que hoje, eu vi que o Flamengo contratou agora o Marcelo Campos, né, que era da TV Globo, para cuidar dos contratos. O Flamengo tem tido muita preocupação. Fechou agora também, se eu não me engano, com o Tino Marcos. Tino Marcos, para a Flá TV. O João Guilherme para ser o locutor. Isso. Eu acho que isso o Vasco é muito forte. A Vasco, para mim, hoje, a Vasco TV é a melhor TV de futebol. A do Inter é muito boa, mas a do Vasco, ela entendeu mais ou menos a importância do conteúdo de qualidade, entendeu? Uhum. Então, isso tudo vem muito da gestão. Né? A gestão de entender, olhar e falar assim, vem cá, a TV de um clube vai ser ficar sendo usada politicamente, ou a gente vai ganhar dinheiro com ela? Isso aí. A gente vai pegar conteúdo... Então, essa é a pergunta de $1 milhão. E isso é muito... O dirigente, eles entravam muito ainda para os clubes naquela coisa, vender jogador, ganhar um dinheiro, Eles não pensam no conjunto da obra toda, entendeu? Eu acho que isso ainda falta muito. Tanto que os gerentes de futebol, alguns são os mesmos. Sai de um clube, vai para o outro. Aí não tem uma formação, não tem novos executivos de futebol. Aqui no Brasil a gente tem uma rotatividade muito grande, né? Não só de treinador, como de gestores, né? De vários profissionais da área de scout, de análise de desempenho. Você tem uma rotatividade muito grande. Né? Aí agora o que o Flamengo fez? Trouxe um português também, né? Aí eles já não estão deixando só na parte técnica, agora estão botando os estrangeiros na parte executiva. Será que vai virar uma moda isso, né, de trazer esses executivos de lá de fora para cá? A gente tem que acompanhar, né, para ver o que dá certo e o que não dá, né?
Uma coisa que me chama muito a atenção é que eu acho, com certeza você sabe disso também, né? Talvez até melhor do que eu, sua formação mesmo nessa área de comunicação, né? Eu acho que muitas vezes os clubes comunicam muito mal. Muito mal. Muito mal. Eu fico assim, às vezes, estarrecido com clubes grandes, Série A, sabe? E comunicando de uma forma completamente equivocada, sabe? As decisões do clube, ou demoram muito a comunicar sobre determinadas coisas que já deveria ter falado para sanar logo, interromper a sangria ali, sabe? Não, é impressionante. Isso te incomoda? Mas porque me incomoda muito. Muito, muito. O que mais eu acho absurdo aconteceu recentemente, que o Fernando Diniz achou que tivesse sido demitido numa coletiva, aí reclamou da diretoria. Ele não tinha sido demitido. Não tinha, eu lembro disso. Alguém falou para ele. Eu lembro disso. Onde é que está a comunicação do... Por que ele... O que atravessou ali? Por que ele não segurou aquilo? Depois foi entender, fui mesmo demitido, não fui, já rebateu ali. Porque é tanta falta de credibilidade, confusão, de informações falsas, de gente falando, não fala né, com cré. E aí as coletivas, cara, só eu acho um show de horrores. O jogador vai para lá despreparado, mas não sabe falar, não sabe o que aconteceu. As saídas dos jogadores, eu até brinco, né? Eu sei exatamente o que o jogador vai falar no intervalo ali, né? Que é vamos ver o que o professor tem para fazer. Não, mas é aquela parte que ele memorizou e só replica. Só replica. Vamos ver, faltou acertar lá o passe no último terço. Eles sempre falam, já sabíamos que ia ser um jogo muito difícil aqui. Então, isso aí, eu acho que é tudo um falta de preparo e uma falta de cuidado com o jogador, porque até há pouco tempo tinham jogadores que eu entrevistei que não sabiam assinar. Aí o Gabiru, que há pouco tempo, eu estou falando isso porque já saiu isso em jornal, que fez o gol do título do Inter, ele era analfabeto. Nunca mais ouvi falar nele. Como é que um jogador não sabe assinar, vai para frente de um backdrop lá, uma parada? O empresário não está nem aí para isso, o clube não está nem aí para isso. Como é que pode, cara? Como é que pode não ter esse cuidado, entendeu? Então, se ele não tem cuidado com o que é de mais valioso para ele, que é o jogador... Cara, eles não parecem, a impressão que dá é que eles não estão nem aí. Se o time está ganhando, daqui a pouco eu estou em outro clube mesmo. Ele não cria uma raiz ali no clube, ele não chega ali. O treinador é a multa rescisória, vou te mandar embora, tu vai ganhar mesmo tanto. Virou parece que um banco de negócio, mercado ali, virou uma mercadoria e que a pessoa não tem cuidado com o produto. Agora eu acho que isso só se resolve juntando todo mundo e conversando e falando, cara, vamos melhorar o produto, pô. E aí é uma... O Danilo falou isso. O Danilo do Flamengo falou isso no dia da briga. Ele chegou no final e falou assim, gente, eu acho que a gente tem que se preocupar em sentar para melhorar o nosso produto. Lógico. Brigando a gente não vai conseguir nada. E uma coisa muito legal, você falou agora do produto, né? Eu acho que muita gente, às vezes, trata o jogador de futebol como um produto, né? E eu acho que o futebol é um produto. Claro. O jogador de futebol, não. O futebol é um produto. O jogador de futebol, ele faz parte de um sistema que ele é um ativo importante do clube, claro. O mais importante do clube, mas o jogador não é um produto. Ele é um ser humano, tem sentimento, emoções, que a gente precisa lapidar esse jogador para que ele represente o clube bem. Quando eu vou atender jogador de futebol, eu falo para eles. A gente vai conversar e tem uma anamnese que eu aplico com 28 perguntas para eu poder traçar o perfil desse jogador. E eu fico, às vezes, impressionado, porque eles ficam perdidos com determinadas perguntas. E aí eu sempre falo para eles, olha, a imagem envolve muita coisa. O que as pessoas estão vendo na TV é 10% da ponta do iceberg. 90% está lá para baixo. Você precisa desenvolver esse 90% para sobrepor os 10%. Claro, pô. Então eles ficam assim, sabe? E você estava falando dessa questão do futebol, lá atrás você falou o negócio da base e tal. E eu sempre tive muita dificuldade de chegar até jogador de futebol para desenvolver um trabalho, porque o empresário, na maioria das vezes que aconteceu comigo, tá? Não estou generalizando, não. Mas a maioria dos empresários que eu entrei em contato dizendo, olha, eu faço isso, isso, isso e isso. Vamos fazer uma parceria para eu poder atender o teu jogador, para que o seu ativo valha mais. Claro. Porque o jogador de futebol ele precisa entender que quando ele está bem vestido,
e ele está fora do clube, ele está representando o clube, um grande clube. Se ele se comporta bem, se ele se comunica bem, o maior ganhador disso tudo, o maior beneficiado disso tudo é o próprio jogador, consequentemente o clube, porque isso vai valorizar esse jogador. Porque do lado de cada TV tem um monte de empresário vendo o jogador da entrevista. Claro. Aí o jogador olha e fala assim, pô, eu queria esse cara como o meu garoto propaganda da minha empresa, da minha marca, agregar. Mas o cara não sabe nem falar, o cara se veste mal pra caramba, o cara, sabe? E eu fico impressionado porque a maioria dos empresários bateram a porta pra mim. Então, os jogadores que eu vou são jogadores que vêm de contato de jogador que indica jogador. Porque através de empresário eu não consegui nenhum. Que entendesse a importância de que o que eu faço é um complemento do que ele faz. Vai ser melhor para ele. Vai valorizar mais ainda. Exatamente. Não, mas é difícil. É difícil. É difícil até cuidar da parte financeira do jogador, ter esse cuidado. Eu sou muito amigo do Dudu Cearense. Sei. Dudu Cearense tem uma empresa hoje que ajuda o jogador a investir o seu dinheiro. E a gente estava falando dessa questão financeira. 95% dos jogadores, quando param de jogar, 5 anos depois estão pobres. Porque ele é matemática pura. Está ganhando 500 mil. Parou de jogar, ele continua gastando como se estivesse entrando os 500 mil. Só que não está entrando mais. E ele continua gastando aquela vida de quem ganha 500 mil. É matemática pura. Uma hora a conta não vai bater. Não vai fechar e vai dar ruim lá na frente. Claro, mas a gente fez um mini-doc, o Museu da Pelada produziu um mini-doc chamado Já Fomos Bailarinos, Hoje Somos Robôs. Que a gente conta isso aí. O engessamento do jogador e os empresários falando que só 1% dos jogadores, depois que encerram a carreira, conseguem viver do que ganharam no futebol. 1%. É verdade. O resto vai ter que trabalhar, vai ter que arrumar outras coisas, vai ter que... Então é importante o jogador já garoto, já entender, olha, se eu tenho 12 anos, vou parar com 32, raríssimo, chegam a 35. O que eu vou ter que fazer? Então, se não tiver uma pessoa do lado, um profissional, não é um tio, um amigo, sobrinho, que os caras, deixa que eu cuido. Não sabem, pô. Tem que ter um profissional, entendeu? Quando envolve família, é briga na certa. É muito mais difícil. E a briga na certa. Agora, os que fizerem o dever de casa certinho vão ver a conta lá na frente como é que vai estar. Muito mais legal, né? Sem dúvida. Sérgio, qual o maior jogador que você viu jogar, cara? Zico. E você é vascaíno, né? Não tem nem... Mas eu me lembro que eram duelos fantásticos, Flamengo e Vasco, década de 80, 90, nossa. E tinha um jogador no Vasco, que você certamente vai saber bem, eu não sei se você teve o privilégio de bater um papo com ele, que era um jogador que quando ia jogar Flamengo e Vasco eu falava para todos os meus amigos. Eu sempre fui um cara de analisar o futebol, ver o futebol analisando. Eu não gosto muito de ver jogo com muita gente em volta falando, gritando. Minha mulher sabe, eu fico lá sentado, compenetrado, porque eu gosto de ouvir o comentário, o que os caras estão falando, e aí eu vou formulando a minha, tá certo, não concordo, não sei, sabe? Eu gosto de analisar o futebol. E tem um jogador que eu sempre fui fã, um dos maiores que eu vi jogar na posição, e era do Vasco, chama-se Giovani. Esse era... Giovani era um monstro, malandro, jogando. Não, fora era raçudo, era habilidoso, tinha visão. Pô, cara, rapaz, quando o Flamengo ia jogar com o Vasco, eu falava, pô, cola no Giovani. Anula o Giovani. Não, era demais mesmo. Giovani era fora de série. Fora de série. Um que seria, eu acho que seria melhor do mundo, seria o Denner. Sem dúvida. Sem dúvida. Seria... Nossa. Agora, o Zico eu vi jogar há muito tempo, né? É óbvio, tinha um Roberto Dinamite, eram estilos diferentes, né? Aí eu pergunto assim, Zico ou Maradona? Cara, eu prefiro Zico. Cara. Eu também. Não tem, cara, o Zico, o Messi, o Zico... É porque quando você faz essa comparação, as pessoas só colocam Copa do Mundo. Porque o Maradona ganhou a Copa do Mundo. Isso aí eu pulo fora disso. Eu tô analisando jogador. Cara, o Zico, cara, tudo bem, Maradona jogou demais, mas o Zico, ele vai ter gol de tudo que é jeito. Era um bailarino, né? O Zico era espetacular. E aí... E onde ele passou, ele foi espetacular. Pô, ele foi para o Udinese, né? Ele fez a Udinese, um campeonato que ela fez, foi vice-campeão do campeonato italiano. Acho que o Platini foi o artilheiro. Agora,
obviamente, vai falar assim, Ronaldinho Gaúcho, com uma qualidade que ele tem técnica, entendeu? O que ele fazia, o futebol, era um futebol... O auge dele ali do Barcelona, ele foi um monstro. Agora, cara, eu cresci no Maracanã, entendeu? Ali vendo o Zico. Cara, eu acho que o Zico, para mim, é ali tá no topo ali dos primeira prateleira do futebol, entendeu? Sem a menor dúvida. Eu também acho. O próprio Geneton Moraes Neto, que era jornalista da Globo, numa entrevista com o Pelé em Nova York, há muitos anos atrás, ele pergunta para o Pelé, eu me lembro disso como se fosse hoje, Pelé, quem seria o seu sucessor? Se não fosse o Pelé, quem seria o Pelé? Pelé na mesma hora, o Zico. Porra. Pelé responde isso. Cara, se o Zico jogou 3 Copas do Mundo, cara, se ele ganha umazinha, ia mudar tudo com essa chatice que ficam falando negócio exatamente, Exatamente. Mas para mim, dos que eu vi realmente, não é porque eu sou flamenguista, mas o Zico foi muito... E é aquela questão, não foi só craque dentro do campo, sendo um camisa 10, fazendo tantos gols, chegando tanto na área, mas é um exemplo de comportamento, de homem, de pai de família, de palavra. Nunca vi ninguém, cara, falar mal do Zico, sabe? Criticar o Zico. É impressionante, um cara querido por todos. Não, o Zico vai num... O próprio Roberto também era. O Roberto também era nota 10. Querido. Não, é um perfil... O perfil dos jogadores, eles eram muito amigos, muito próximos, né? Vários, vocês entrevistam, eram um padrinho de casamento do outro, era compadre, eles eram muito próximos, né? O Flamengo, campeão de 81, todos são muito amigos, né? São amigos até hoje, né? Aí o Vasco de 74, campeão brasileiro, os caras estão aí se reencontrando sempre. Muito legal. Muito legal, né, cara? Muita memória boa, né? O Zico, para mim, é o jogador do Maracanã, um jogador que eu ia e eu ficava encantado, né, cara? Era um cara, e eu, graças a Deus, também hoje posso dizer que somos amigos, né? Já fiz várias entrevistas com ele, e ele sempre recebendo com o maior carinho, vestiu a camisa do Museu da Pelada. Eu vi. Falou para mim, vamos botar aqui para vender no meu e-commerce, né? Quer dizer, quem é que faz isso, cara? É verdade. Ele é de uma humildade muito grande, né? Porra, o Zico é demais, cara. É verdade. Qual foi o pior jogador? Eu vou restringir. Eu não vou falar a nível nacional. Qual foi o pior jogador que vestiu a camisa do Vasco? Pior jogador que vestiu a camisa do Vasco? Porra, cara, tem uma lista gigante. Pô, teve vários. Como vários vestiram a camisa do Flamengo. Mas qual foi o jogador que você fala, pô, pelo amor de Deus, você tinha que pagar pra jogar no Vasco? Vou falar então, pra não voltar ali. Vou falar 2 que estão agora lá, né? O suíço. Um suíço que contrataram, que eu nem lembro o nome dele. Paier não. Francês. Paier é francês. É um suíço que está lá, que eu esqueci o nome. Eu nem sabia que estava lá. Jean Davi, que é um ponta esquerda, e o suíço joga na direita, que realmente... Terrível. Eu queria entender. O suíço agora... Como é que foi parar ali? Não, ainda mais agora que ele teve o sol, ele falou que não conseguia jogar no sol, né? No muito quente. Sério? Calor, Aí tiraram ele para poupar do sol. Então, quer dizer, estou falando de atual agora, 2. Se eu for falar do Vasco, caiu, foi para a 2ª divisão aí, 5, sei lá quantas mil vezes, né? Para 5 vezes. Então, cara, esses jogadores que estavam lá, né, na 2ª divisão, eu sei que alguns, né, muito esforçados e tudo, mas o Vasco passou uma leva aí de jogadores que realmente é triste. Mas se for falar 2, eu falo esses 2 agora. Eu esqueci o nome do suíço e um ponta esquerda do chileno. Perfeito. Sérgio, eu vou partir agora para um momento aqui um pouco mais engraçado aqui desse papo, que eu sei que você é um cara muito... gosta muito desse tipo de coisa. Acho que você ri muito com isso e eu também acho legal. O Instagram, Manual do Jogador Ruim, você conhece? Eu já vi. Atribui a alguns jogadores algumas frases. Eu vou citar as frases, algumas frases, e eu quero que você, Sérgio Pugliese, tente me dizer de quem são. Tá. Ok? Não vale ficar rindo, hein? Se Concentração ganhasse jogo, o time do Presídio não perdia uma. Não faço a menor ideia. Neném Prancha. Ex-roupeiro do Botafogo. Eu podia ter falado, porque esse cara é o frasista tremendo, Neném Prancha. Essa frase é muito boa, né? Muito boa, cara, muito boa. No México,
no México que é bom. Lá a gente recebe semanalmente de 15 em 15 dias. Quem eu não sei também. Sérgio Ferreira. Ex-ponta esquerda do Santos. Eu sei, Ferreira. Outra. Eu discordo com o que você disse. Eu desconcordo com o que você disse. Desconcordo com o que você disse. É bom, também não sei. Vladimir, ex-meia do Corinthians. Vladimir, olha que esse é democracia corintiana. O meu clube estava à beira do precipício, mas tomou a decisão correta. Deu um passo à frente. Essa é boa pra caralho. Quem falou isso aí tem que ser premiado. João Pinto, ex-jogador do Porto. Essa é boa demais. Essa eu não conhecia. Bem portuguesa, né? Essa eu não conhecia. Boa demais. Comigo ou semigo, essa o Corinthians será campeão. Quem disse essa essa é frase? famosa, essa eu sabia, cara. Vicente Mateus. Vicente Mateus. Ex-presidente do Corinthians. Essa é boa. Muito boa. A falha individual é do coletivo. Vanderlei Luxemburgo na final da Copa das Confederações em 99. Putz, grilo. A falha individual é do coletivo. Na Bahia é todo mundo muito simpático. É um povo muito hospitalar. Zanata, ex-lateral do Fluminense. Fiz que fui, não fui e acabei fundo. Essa aí tem é Nunes, não, né? Nunes? Nunes, ex-atacante do Flamengo. Essa é a história. Essa é a história. Sempre que eu via essa imagem, eu não via. Tô vendo aqui agora porque você tá me mostrando. Bruno Henrique, atacante do Flamengo. Esse também, né? Mas acho que ele faz que costumam pegar, né? Outro patamar. Exatamente. A última aqui. Quando o jogo está a 1000, minha naftalina sobe. Quem é essa? Jardel, ex-atacante do Grêmio e do Porto, né? Jogou no Vasco. Essa aí é boa também. Um bom atacante, Jardel. Muito bom, né? Pô, sensacional. Pô, e você deve conhecer, então, nossa, muito mais. Aí cada uma. Milhares, cara. Eu tenho uns caras muito bons de entrevista, o Nelinho. Ele conta dessas aí, ele conta umas 10 dessas, né, cara? Pedrada, né, cara? Nelinho fala que bateu uma vez que ele estava no aeroporto, e os jogadores ia ter um. Não lembro qual era o jogo, tinham dois. Tinham dois times, aí ele tava na hora de preencher o negócio da viagem, né? O jogador nunca tinha ido, aí ele foi olhar para ver como é que preenchia, né? Ele botou lá, né? Paulo Roberto dos Santos, né? Aí ele foi, na hora de chegar dele, ele botou Roberto da Silva do Cruzeiro. Não, Santos era o nome do cara mesmo, né? Dos Santos. Ele botou não sei o que do Cruzeiro. E ele fala de uma do... Eu não lembro agora, cara. Se você botar Museu da Pelada do Nelinho, os causos do Nelinho, caraca, é uma melhor do que a outra, cara. Como é ele, o Carlos Roberto, outro excelente contador de história. Carlinho, eu acho que é imbatível, porque ele tem uma memória muito boa, né? O Vampeta. Vampeta também é muito causa interessante. Você estava falando antes ali, eu preciso fazer uma digressão aqui, uma referência, porque não posso deixar passar, porque foi um cara que eu vi também, que eu gostava muito, e esteve no Museu da Pelada no dia do Sorato e do Valdir Bigode. Valber. Cara, o Valber, eu me lembro, Sérgio, eu juro pra você, cara, eu várias vezes disse assim, esse cara é um dos maiores cabeça de área que eu vi jogar. Com certeza. É o Valber. E ele era meio polivalente mesmo, ele é um cara assim de... à frente da zaga, mais no meio campo, pegando pra lateral, um cara... E ele era um cara, mano, forte, pernão, um cara que chegava em todas. Verdade. Mas era um cara altamente técnico. Dominava a bola bem, habilidoso, tinha visão, levantava a cabeça erguida.
preciso fazer essa referência. Na verdade, aqui porque... ele, o Mazinho e o Donato. Eram 3 caras que jogavam muito parecidos. O Donato eu lembro muito pouco, assim. De nome, obviamente, eu lembro muito. O Donato, se eu não me engano, hoje é empresário de jogador também. Ele mora em La Corunha. Lá. Acho que ele jogou na La Corunha, foi campeão lá, jogou acho com que o ele Bebeto. é empresário de jogador também hoje em dia. Cara, não sei quem que foi que comentou com isso. Mas eu ouvi falar que o Donato jogou bem também. Estilo muito parecido. Donato, Mazinho, Mazinho também jogou demais, um baita lateral, lembro bem do Mazinho. Quem eu vi uma foto agora há pouco tempo que fez uma parceria até com o IMPAR, que é o Instituto Presbiteriano Álvaro Reis, que é da Igreja Presbiteriana, que é um instituto muito legal, que ajuda mais de 400 crianças da Cidade de Deus, ali na Edgar Werneck. Quem esteve lá fazendo uma parceria agora foi o Josimar. O instituto dele com o IMPAR. Tiveram lá agora, e o Josimar, a mãe dele morava no Valqueire, eu era garoto, ele chegava no Valqueire com os cortes R3 amarelão. E o Josimar ficou famoso aqueles 2 golaços que ele fez na seleção, do meio da rua, que a bola faz aquela curva lá no ângulo. Rapaz, aquilo foi uma obra-prima. E ali ele explodiu, né, com aqueles 2 golaços ali. O Leandro não foi e ele foi. Exatamente. E isso aí é outro que a gente não pode deixar de falar, né? Leandro, pra mim, foi o maior. Eu tô escrevendo o livro dele. É? Eu e o Marcos Vinícius Cabral, um amigo, que vai ser lançado no fim de ano. Peixe frito. Esse aí, pra mim, foi o maior lateral que eu vi jogar. 2 de Ouro da Nação vai ser o nome. 2 de Ouro da Nação. É muito legal, a história dele é muito boa. E ele também é um cara nota 10, né, cara? Ele é maravilhoso. Muito bacana, tem uma pousadinha lá em briga, Cabo Frio. É o Zico, e depois, para saber quem é o maior ídolo do Flamengo, ele tá ali na briga. Nunca jogou em outro time? Não, o Zico, sem dúvida, para mim, é primeira prateleira. Mas o Leandro, sem dúvida nenhuma, ele briga ali com... Ele nunca jogou em outro time, então... Ele não foi para a Europa, não foi nada. Jogou muito, era muito habilidoso, muito raçudo, realmente, visão de jogo, chegava na frente, voltava. Era um cara moderno já naquela época, extremamente moderno. Muito bem. Deixa eu dar mais um recado aqui, Sergião, porque eu vou falar uma coisa agora muito legal que tenho certeza que você vai gostar muito. Pessoal, eu fechei uma parceria também muito bacana com a Di Francesco Alfaiataria. Se você quiser a camisa social sob medida, é na Di Francesco. Você vai ter um atendimento também muito bacana, é uma família. A Di Francesco está no mercado há mais de 30 anos. Seu Francesco, um abraço grande para você. Olha, está no mercado há mais de 30 anos, fazendo camisa sob medida, ternos, calças. Fica na Rua da Assembleia 38. Di Francesco, se você quiser camisa social sob medida com monograma, com as suas iniciais no punho, no peito, é só você ligar para lá e dizer, estava assistindo o Bianchi Podcast, estou seguindo o Marcelo Bianchi. Siga também a Di Francesco na arroba Di Francesco no Instagram. É só você entrar em contato que você também vai ter um desconto bacana lá com eles, um atendimento de excelência também. Pessoal da Di Francesco, muito obrigado, tamo junto, hein? Sergião, a gente está caminhando aqui para o final, mas eu queria saber de você o seguinte. Monte a seleção brasileira, a sua seleção brasileira de todos os tempos. Mesmo que os que eu não vi? A sua. Eu vou botar aqui... Vou botar o Tafarel. Podia ser o Barbosa, injustiçado, mas que eu gostava muito. Pelo que eu li, pela história dele toda, né? Mas botar o Tafarel, que o Tafarel realmente é... Errou muito. Tafarel, botar o Carlos Alberto jogando, assim, se tiver que escolher um... Carlos Leandro. Alberto, o lateral. O capitão. Capita. O Leandro, eu acho que tecnicamente era melhor do que o... O próprio Carlos Alberto falou isso comigo. Eu acho o Leandro mais completo. Mas pelaquela seleção que ele jogou, né? Eu boto o Tafarel, Carlos Alberto, tem que botar um do Vasco, ele Bellini, capitão também da seleção. O Bellini foi o que levantou a taça em 70? 70? Não. O 70 foi o Carlos Alberto. Foi isso. Foi 62. 62, isso. Tafarel, Carlos Alberto. Torres. Bellini. O zagueiro aqui, deixa eu ver quem pode ser.
Zagueiro é difícil, cara. Não sei quem. Se quiser mesclar com o atual, mais atual, não tem problema. A seleção é sua. Eu gostei muito eu gostava muito da mexida que o Zagallo fez em 70. Eu adorei. Aquela seleção é difícil, foi a que eu mais gostei, né? Então, realmente Só ali... tinha craque, né? Vou botar o Piazza, então. Vou botar Bellini, Piazza. Nilton Santos não entra? Nilton Santos na lateral esquerda. Então, Tafarel, Carlos Alberto Torres, Bellini, Nilton Santos. Bellini, Piazza e Nilton Santos. Piazza e Nilton Santos. Aí, agora é fogo, né? Meio campo aí dá uma confusão danada, hein? Pelé, claro. Pelé tá mais no ataque, né? Mas eu botar ali, o ataque, botar Jairzinho, Pelé e Garrincha? Romário? Garrincha, Romário. Pelé, Garrincha, Romário. E aí no meio campo, Gerson, Rivelino, Ronaldinho Gaúcho. Porra, seleção monstra, hein? É mais difícil fazer, né? Muito difícil, muito difícil. Muito craque, cara, muito... O que você achou dessa polêmica, entre aspas, numa entrevista que o Neymar deu pro Romário, que ele disse que ele teria vaga no lugar do Rivaldo na seleção brasileira de... Foi 94 ou 2002? 2002, né? Acho que foi 2002. O que você achou? Cara, eu acho que é diferente, né? Não é nem a mesma posição, mas eu acho que não teria, não. Eu também acho que não. O Rivaldo tava voando. O Rivaldo jogava muito, né, cara? Era diferente do Neymar. O Neymar é um cracaço, claro que não dá pra... Aliás, nos últimos 15 anos, o maior craque que a gente teve aqui, sem dúvida nenhuma, né? Você vai botar ali Neymar ou Bebeto, né? Já é uma briga difícil. Tem gente que vai botar... Acho que o Bebeto foi, e o Bebeto eu também acho que foi. Mas aí talvez entre aquela questão, tem uma Copa do Mundo e o outro não tem. Aí pesa muito também, né? Mas se for o Bebeto jogou muito também. O Bebeto jogava demais, cara. É difícil de você... O Zico falou agora... Essas comparações são sempre muito... é muito difícil. É mais para criar ali uma polêmica, uma brincadeira, divertida. Mas perguntaram isso para o Zico agora, eu estava em uma entrevista com ele, perguntaram quem ele tiraria, quem teria a vaga desse time atual do Flamengo no campeão mundial de 81. Ele ficou na dúvida, ele falou, Ele falou, todos teriam no banco. Ele começou assim. Mas aí depois ele deu a entender que o Léo Ortiz teria. Ele falou ele elogiou muito o Léo Ortiz. Eu acho que teria, ele falando do jeito, seria no lugar do Marinho, né? Porque naquele time ali do Flamengo, só 3 não eram da base, né? Era o Raul, o Lico e o Marinho, eu acho. O resto, tudo básico. Impressionante, né? Impressionante. Por isso que eu estou dizendo, olha o que mudou. A gente tem que parar para entender o que mudou. É verdade. O Flamengo tinha isso. Craque, Flamengo faz em casa. É verdade. Foi difícil hoje você... Até voltou a fazer um pouco agora, né? Tem vários garotos aí que estão até jogando bem lá fora e saíram dali, né? Um time inteiro, praticamente inteiro, só da base jogando hoje. Isso. Muito difícil. Você vai embora logo, né? Mas o importante é que o Brasil continua ainda sendo o maior fornecedor de jogadores para fora, o maior campeão do mundo. Então, era uma boa o pessoal parar para pensar e reformular, né? Para que a gente volte a ver um futebol que a gente gosta, porque o Brasil vence e nem encanta, né? Uma coisa que eu acho que é legal fazer, a gente estava falando agora da base, eu acho que é ter um padrão de jogo, né? Desde a base até o profissional, né? Você cultivar aquele padrão, uma metodologia, verdade. Porque de repente você faz um trabalho lá com um garoto sub-10, aí no sub-12 já é diferente, no sub-13 é diferente. Você manter um padrão com variáveis. É verdade. Mas quando o jogador chegar no profissional, ele já conhece as variáveis, eu sou um lateral esquerdo. Eu sei que eu preciso avançar por aqui, eu preciso voltar por aqui se acontecer esse tipo de jogo aqui, eu preciso voltar mais se acontecer esse tipo de jogo. Ele já tem que ter essa leitura gravada na mente, e à medida que o jogador vai fazendo aquele repetição, verdade. Vai entranhando na mente e ele passa a fazer automaticamente, né? Acho que isso. Um caminho possível, né? Totalmente. Sergião, cara, poxa, bom demais. Poxa, adorei.
Te agradeço demais. Pô, bom demais. Eu ficaria aqui, pô, muito tempo falando. Eu não tenho a tua memória. Não, eu também não tenho memória boa, não. Mas à medida que a gente vai conversando, a coisa vai surgindo. Vai fluindo. Vai fluindo. Mas eu não sou que nem esses pesquisadores, o Paulo Vinícius Coelho, o Roberto Assaf, eu não lembro os times completos, as datas. O Paulo Vinícius Coelho tem uma memória que é espetacular. O cara lembra data, lembra tudo, lembra a escalação completa. Eu não sou assim. Um que também tem uma memória muito boa, que eu gosto muito, é o Paulo César Vasconcelos. Paulo César Vasconcelos. Também tem uma memória. Eu não sei, o meu negócio é resenha, mais a resenha do que a pesquisa, sabe? Mas eu adoro ouvir esses caras, porque a gente acaba aprendendo, né? Sem dúvida. Sérgio. Muito obrigado, hein? Cara, eu que te agradeço. Obrigado demais. Esse podcast é seu. Você está convidado sempre que você tiver algum lançamento, se quiser falar. Cara, tamo junto. Te agradeço demais. E agora, sempre que eu tiver, quando eu for sair assim para algum evento, eu vou te ligar para pegar umas dicas de como eu devo ir vestido. Pô, tamo junto. Não tem isso aí, meu irmão. Você já vou com esse óculos da ótica. Você é meu amigo. Você, poxa, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Também, e eu respeito muito o que você faz. Admiro muito o que você faz. E eu queria, só para encerrar, eu falei que ia falar isso e a gente não falou. Eu queria que você falasse rapidamente, cara, dessa questão do Museu da Pelada, dessa parte social. Queria que você falasse um pouquinho mais, porque eu lembro de já ter visto vídeo na tua plataforma do Museu da Pelada, de você realmente ajudando aí jogadores com essa coisa de material. Queria que você falasse olhando para aquela câmera ali um pouquinho sobre isso. E quem quiser ajudar, como é que faz para ajudar, como é que fala com quem, é através de quem, como é que é? É através das redes sociais do museu. Muita gente entra em contato pelo Instagram, pelo Zap, Facebook, YouTube. A gente tem um trabalho de fazer doações de colete, bola, cone, rede, chuteira para as escolinhas carentes, né, que a gente conhece várias. Fizemos 3 doações muito legais na Rocinha, São João de Meriti. A gente já fez muita doação. A gente também tem um trabalho de salvar os acervos dos jogadores. Quando eu vou fazer matéria, a gente encontra acervos deteriorados ali, a gente restaura, higieniza, digitaliza, põe em ordem cronológica para aquele jogador ter um pendrive que ele vai dar para o neto e vai eternizar aquela história. Fora que a gente também tem um trabalho de melhorar a autoestima dos jogadores. Hoje, o Museu da Pelada é uma rede de solidariedade assim, a gente tem fisioterapeutas, tem médicos, tem dentistas. Pô, que bacana. Tudo trabalho voluntário que as pessoas se oferecem para atender esses jogadores, ou não precisa nem ser jogador, é massagista, até torcedor. O pessoal procura a gente. A gente já botou muita dentadura em jogador, a gente já conseguiu muita aposentadoria para jogador que ele não tinha, e os advogados entram em contato. Então, quer dizer, se você tem amigos, se você conhece jogadores, ex-jogadores que precisem de ajuda, é só entrar em contato conosco, que a gente... Entra em contato com o próprio Museu da Pelada? Museu da Pelada, redes sociais do museu, que a gente... Às vezes tem muita gente que tem material para doar, e a gente pega todo tipo de doação. Livro, que a gente faz muita doação para bibliotecas comunitárias, roupa, todo tipo de doação, a gente reúne tudo e depois sai distribuindo. Cesta básica, a gente distribui muito. É muito bacana, é um trabalho... tem muito afeto envolvido e é muito gratificante para a gente. Sem dúvida nenhuma. E você está falando isso daí, eu lembro de uma frase do Viktor Frankl, que diz: viva sua vida com sentido de missão. E você está fazendo isso. Pessoal, quero mais uma vez agradecer. Obrigado. Semana que vem esse vídeo já vai estar lá na plataforma do YouTube do Bianchi Podcast. Você vai poder assistir essa resenha aqui com o Sérgio Pugliese, criador e fundador do Museu da Pelada. Quero agradecer demais a presença de vocês, ao Sérgio, muito obrigado. E lembre-se, nada é mais inteligente do que vestir-se com intenção. Um grande abraço.